Olá, peoples! Na aula de hoje nós vamos ver volume dos cubos e dos paralelepípedos, ou também volume de blocos. E se é a primeira vez que você está vendo esse conteúdo, a princípio pode parecer um pouco complicado, mas assista essa aula até o final e você vai ver que vai ficar bem mais simples. Para a aula de hoje, eu trouxe um cubo e dois paralelepípedos diferentes. O cubo tem todas as arestas iguais. O que são arestas? Arestas são essas retas que definem o meu desenho, que descrevem o meu desenho. Isso aqui é uma aresta, outra aresta, tá bom? Para os paralelepípedos, a mesma coisa. Aresta, aresta, aresta. Então, o cubo tem todas as arestas iguais. Já os paralelepípedos, não. A fórmula, a princípio, ela é diferente entre cubos e paralelepípedos. Como calcular o volume para estes sólidos? A fórmula geral de volume, eu vou colocar ela aqui em cima. Ó. Volume para qualquer um desses sólidos é a área da base vezes altura. Volume é a área da base vezes a altura. Essa é a fórmula geral. O que seria a área da base? A base é o que está na superfície de apoio, é o que a gente fala que está no solo, tá? É o que está na superfície que está apoiando o meu sólido. Então, a base para o cubo é essa aqui, ó, que está pintada um pouquinho mais forte. Essa é a base do cubo. Então, a fórmula para calcular o volume do cubo é a área dessa base vezes altura. A altura sempre vai estar aqui em uma dessas quatro arestas, tá? Então, a altura e a minha área da base vai ser a área desse quadrado. Então, como tem os quatro lados iguais, eu posso chamar aqui de A também e aqui de A também. Então, o volume para o cubo é a área da base. Qual é a formulinha da área da base? Lado vezes lado, porque o quadrado tem os quatro lados iguais. Então, vai ser A vezes A, que é a área da base, vezes a altura. Então, vai ser A vezes A vezes A, porque todas as arestas são iguais. Então, vai ser A vezes A vezes A. Então, essa é a fórmula para calcular o volume do cubo, A vezes A vezes A. E para os paralelepípedos? Para os paralelepípedos é a mesma coisa, só que aí vai mudar um pouquinho o valor de cada um dos paralelepípedos. Para esse primeiro paralelepípedo aqui, supondo que essa base aqui embaixo seja 10. Estou dando valores aleatórios. E supondo que essa profundidade aqui, ou largura, tá? Profundidade ou largura. Supondo que aqui seja 5 e a altura desse paralelepípedo aqui, vou supor que seja 7. Então, para calcular o volume desse paralelepípedo, é a área da base. Como essa base é um retângulo, a fórmula para calcular a área do retângulo é base vezes altura, né? Para esse retângulo, que é a base do meu paralelepípedo. Então, para calcular o volume desse paralelepípedo, eu vou fazer a área da base, que é 10 vezes 5. Minha base aqui, ó, é um retângulo, tá? Então, a área do retângulo vai ser base vezes a altura do retângulo, vezes a altura do paralelepípedo, que é 7. Então, o meu volume aqui do paralelepípedo vai ser 10 vezes 5 vezes 7. 5 vezes 7, 35, vezes 10, 350. E a unidade, aqui eu estou desprezando, eu não estou colocando unidades ainda. Para esse paralelepípedo aqui, é a mesma coisa. A área da base, que a minha base aqui também é um retângulo, pode ser um retângulo ou um quadrado, né? Depende do paralelepípedo, depende das dimensões que o exercício te der. Para esse caso aqui, está mais parecido com um quadrado, então vamos considerar que é um quadrado essa base, tá? Então, supondo que aqui seja 2 e aqui seja 2 e a altura seja 10, então, para calcular o volume desse paralelepípedo, é a área da base
que é um quadrado. Então, a área do quadrado é lado vezes lado. 2 vezes 2 vezes a altura, que é 10. Então, o volume desse segundo paralelepípedo é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10, 40. Eu ainda não estou me preocupando com as unidades, tá? Então, para calcular o volume do cubo, é lado vezes lado, que são esses 3 lados aqui, que para o cubo são todos iguais. Para calcular o volume dos paralelepípedos, é a área da base vezes a altura. Para esse primeiro paralelepípedo, a minha base era um retângulo, e para esse segundo paralelepípedo, a minha base é um quadrado. A princípio, é meio confuso, né? São muitas informações até para visualizar aonde que está a base, aonde que está a altura. Então, para ficar um pouco mais fácil, nós vamos fazer da seguinte maneira. Vamos fazer uma fórmula geral para todos esses sólidos. Então, como seria isso? O volume vai ser A vezes B vezes C, tanto para o cubo quanto para qualquer paralelepípedo. Então, a fórmula vai ser a mesma, volume igual A vezes B vezes C. Então, agora vamos ver quem que é A, quem que é B e quem que é C. Vai ficar bem mais fácil do que fazer área da base vezes altura, que é uma fórmula geral, tá? Então, para utilizar essa fórmula para todos os sólidos, é só a gente localizar quem que é A, quem que é B e quem que é C. Para o cubo, o A é essa primeira aresta aqui da frente. Eu vou chamar de A. Para os paralelepípedos, também, essa primeira aresta aqui da frente, eu vou chamar de A. E quem é B? B vai ser a profundidade ou a largura, tanto para o cubo quanto para os dois paralelepípedos. O B é o que a gente chama de profundidade ou largura. E a altura? A altura a gente chamou de C, que é exatamente aqui, para o cubo e para os paralelepípedos também. Então, A vezes B vezes C. A vezes B vezes C. A vezes B vezes C. Professora, então agora essa fórmula ficou mais fácil. O volume é igual a A vezes B vezes C. Ótimo, excelente. Mas e se eu não me lembrar quem que é A, quem que é B e quem que é C? E se eu errar na hora, ao invés de colocar B aqui, eu colocar A e colocar o meu B aqui nessa aresta da frente? Vai fazer alguma diferença? Não, não vai, porque como aqui é multiplicação, os 3 valores vão ser multiplicados. Então, se você confundir e trocar o A com B ou B com C, na hora de dar a resposta final, não vai fazer diferença se você trocar. Mas é importante você saber quem é A, quem é B e quem é C. Mas, se acontecer de você trocar, não tem problema. O resultado vai dar o mesmo, tá bom? Então, essa foi uma aula bem rapidinha, bem curtinha de como calcular os volumes. E na próxima aula nós vamos estar vendo os exercícios. Peoples, espero que vocês tenham gostado. Vocês podem deixar suas dúvidas, sugestões para as próximas aulas aí nos comentários. E se você gostou dessa aula, deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal.